Nós queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, seu amigo Pastor Luiz Carlos, trazendo para você mais uma palavra do coração de Deus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Uma meditação da palavra de Deus, aqui através do nosso canal Manancial de Vida. Desde já compartilhe esse vídeo, inscreve no canal, bate no sininho, evangeliza alguém com esta palavra. Eu sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Deixa eu fazer então uma leitura com você no livro aos Romanos, ou carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso de número 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja bem que texto bonito, informal para nossas vidas. O apóstolo Paulo ele estava dizendo aqui acerca de duas qualidades importantes. A lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Do pecado e da morte. Por que será que o apóstolo Paulo quer dizer isso? Que a partir do momento que nós aceitamos a fé, numa das suas cartas, está escrito que uma palavrinha chamada vil concupiscência. A vil concupiscência, nós descobrimos que ela tem duas qualidades. Primeira, vil concupiscência de um desejo forte de pecar e vil concupiscência do desejo forte de servir a Deus. Mas na vil concupiscência do desejo forte de pecar, Paulo diz assim que as pessoas que pecam são pessoas perdedoras. Pessoas que pecam são pessoas que não têm visão de Deus, sempre vivem numa situação incondicional de ser uma pessoa feliz. Porque o pecado, ele corrói a vida do ser humano, ele destrói as pessoas. O pecado distancia a pessoa de Deus. A pessoa que vive no mundo do pecado, ele não consegue ter visão ampla de Cristo, não conhece Jesus. Claro que ele não tem a culpa de viver no mundo de pecado, porque quem sabe ele não parou até agora e não teve um discernimento do que é o pecado ou do que é o próprio Jesus, o que o Senhor pode fazer na vida dele. Mas quando ele começa então a entender e compreender que a palavra de Deus pode mudar a sua vida, ela começa então a entrar no mundo da lei do Espírito. No livro de João 5,39 está escrito: examinai as Escrituras, porque cuida-te nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ler a palavra de Deus, a estudar a Bíblia Sagrada e a buscar uma perfeição espiritual, ela começa a entender o que é o pecado na vida dela e começa então a se sair do pecado. Ela começa então a desligar do pecado e ligar na lei do Espírito. A lei do Espírito é o que? Vida e paz. Porque existem duas qualidades. Se ela permanecer na lei da carne, ela não poderá viver uma eternidade com Deus, porque Deus é eterno, Deus é santo. Para nós que podemos entender que Deus é santo, nós temos que santificar a nossa vida, ou seja, procurar se igualar às mesmas linhas, à mesma linguagem que Deus é. Deus é santo, nós temos que permanecer numa santidade. Deus é santo, Deus é eterno, nós sabemos que isso nós somos. Se o Senhor é santo, nós também somos, temos que ser santo.
E o Senhor sabemos que Ele é eterno, e nós também somos eternos. Nós temos algo chamado alma, que ela é eterna, ela é indestrutível, nós nunca vamos ser destruídos. Nós vamos viver num lugar de paz ou num lugar de tormento. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela poderá nos ajudar a sair deste lugar e viver uma vida somente ao lado de Cristo, que é a nossa eternidade. Então a lei do Espírito é vida. A Bíblia fala que Jesus veio para dar vida. No livro de João 6, ele disse que ele é o pão da vida. No livro de João, capítulo 4, verso 6, ele é a água da vida. Jesus olhou para aquela mulher e disse, capítulo 4, verso 6 de João: aquele que beber desta água terá sede, mas aquele que beber da água da fonte que eu lhe der, dará um salto para a vida eterna, ou seja, um salto. Ele terá uma oportunidade maior de viver numa vida eterna, porque nós somos eternos, nós não somos destruídos. E veja bem aqui o que o texto estava dizendo. A lei do Espírito é vida. A vida é ser mudado, ser transformado. E como mudar essa nossa vida? Nós temos que meditar na palavra de Deus. A Bíblia fala no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, medite neste livro de dia e de noite, não aparte esse livro da sua boca, porque é a palavra de Deus. João 17, 17 já está escrito que o próprio Jesus dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. A palavra de Deus é verdade. No livro de Salmo 119, versículo 101, 105, está escrito: luz para meus caminhos e lâmpada para meus pés, a tua palavra que nos edifica. Em Salmo 119, o mesmo livro, verso 11, está escrito que: como purificará o mancebo no teu caminho, porém, meditando de dia e de noite. Como purificar o mancebo no seu caminho? É meditando na palavra de Deus. A lei da carne, ela traz a consciência de um desejo forte de pecar. E os pecados originais da carne também se encontram no livro de Gálatas 5 e o verso 17 em diante. O verso 16, Paulo diz assim de Gálatas 5: o espírito se põe contra a carne e a carne contra o espírito, porém um se põe contra o outro, porque a lei da carne é concupiscência, todos os tipos de pecados. Ali tem uma lista de pecados: mentira, lascívia, glutonaria, feitiçaria, peleja, dissensões, heresias, imolações, heresias, mentira, bebedices, falsidade, línguas compridas, né? Então são todo tipo de pecados que a carne ela tem influência sobre elas. Mas se nós permanecemos, sair da lei da carne e entrar na lei do Espírito, que é a lei do Espírito que é vida, também Paulo fala acerca de 9 frutos do Espírito que o Espírito ele conhece e passa então a dar lugar ao Espírito do Senhor. O verso 19 de Gálatas, capítulo 5, verso 22, está escrito acerca da lei do Espírito, que é os frutos do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade, fé e domínio próprios. Então isso são a lei do Espírito. A lei do Espírito. Lei do Espírito são paz, né? Lei do Espírito é dedicação. Lei do Espírito é a pessoa que dedica, que santifica a sua vida. E o que significa santidade? Santidade significa separar. Separar. Ou seja, vamos separar do mundo? Não, não tem jeito, não tem como separar do mundo. Nós temos que permanecer no mundo, mas viver no mundo como se fosse como que nós sentimos, nós não fomos do mundo. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós permanecemos no mundo, mas só que nós não somos dele. Nós temos que viver no mundo uma vida que não seja dele. Porque havia concupiscência, o desejo forte de pecar, a concupiscência da carne,
ela está sobre a carne. Mas nós temos que matar esse desejo da carne e viver uma vida do Espírito. Ter ênfase às coisas do Espírito, fazer aquilo que o Espírito gosta, aquilo que a nossa alma se sente bem, ter uma comunhão com o Senhor, santificar a nossa vida. O que é santificar? A santificação significa separado das vil concupiscências da carne, separado do mundo, viver uma vida espiritual, conhecendo a Deus, tendo paz, tendo amor. Santificação significa separar, viver uma vida espiritual. A santificação cria em nós o quê? Amor, a paz. A santificação cria em nós louvor. A santificação cria em nós temor. Não ter medo de Deus. Nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que honrá-lo, respeitá-lo, Deus. Nós temos que entender, compreender a sua voz. A santificação cria em nós uma fonte energética de adorar a Deus, sentir a Deus em nossas vidas. É andar com Jesus, é permanecer com Jesus, é conhecer ou reconhecer que nós somos falhos, pecadores e pedir ao Senhor perdão. A santificação cria em nós um ministério de oração. Nós temos que ser uma pessoa de oração. A santificação cria em nós uma fonte de bênção, de comunhão, de vontade própria de servir o Senhor. Então a lei da carne, ela gera uma fonte de destruição na nossa vida e fala da lei da vida e do pecado e da morte. O que é a morte que Paulo quer dizer no texto? Ele estava dizendo sobre a morte espiritual, morte após esta. Nós um dia iremos passar pela eternidade e nós temos que estar preparados para enfrentar a eternidade com nossa vida espiritual, com nossa vida correta diante de Deus. Porque um dia nós seremos julgados e no julgamento será a segunda morte. O que é a segunda morte? Uma destruição eterna, onde as pessoas irão ficar separadas do mundo espiritual. Então nós temos que aproveitar a oportunidade de hoje, dedicar a nossa vida, santificar a nossa vida e ter comunhão com o Senhor para escapar dessa segunda morte que será o inferno, para a destruição eterna. Como eu tenho falado, a alma é indestrutível, ela não se destrói, nós permanecemos vivos eternamente, ou com o Senhor ou fora do Senhor. Mas vamos aproveitar a oportunidade hoje, buscar o Senhor e edificar a nossa vida. Paulo quer dizer o quê? Da vida, da morte e do pecado. Do pecado de uma vez saímos dele e da segunda morte para a destruição eterna. Sair da morte e da destruição eterna. Viver ao lado de Cristo. Jesus quer nos ensinar o quê? Se nós permanecermos fiel, dedicando a Ele, nós teremos uma vida eterna ao lado dele, ao lado de Cristo. Porque a Bíblia fala que nós temos que entender e compreender a sua palavra. Mateus capítulo 11, verso 28 diz: Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e encontrei descanso para vossas almas. É importante que nós descobrimos o ministério dessas verdades. Descobrimos o mistério da salvação. O que é salvação? É uma escavação, um esforço. É buscar uma perfeição. Escavação é escavar, é lutar em prol da nossa salvação. A nossa salvação é muito valiosa. Nós temos um valor muito grande, porque no livro de Mateus capítulo 27, verso 39, ali a Bíblia fala acerca da morte de Cristo. Isaías 53, versículo 4, pela sua pisadura nós somos sarados, pela sua morte nós somos curados. Também no livro de Gálatas capítulo 5, verso 7, que ele se deu por nós no Calvário. E em 1 João 1,7, a Bíblia fala: se andarmos na luz como da luz está, o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purificaria de todo pecado. Então nós somos purificados pelo sangue. O nosso pecado foi comprado pelo sangue. Nós temos valor. Você tem valor, nós temos valor.
Aproveita essa oportunidade, dedica a Ele, aceita Jesus, seja uma bênção, sai do pecado. Que Deus abençoe em nome de Jesus.